Sim, sim, eles introduziram essas tradições um bocado mais tarde. Eles no início até começam com a Rina, a nossa personagem principal, a olhar para um fio de luz a sair entre as nuvens. Eu até acho que isso foi interessante porque quando se vê a chuva toda a cair do céu e aquele fio de luz, parece que a nossa personagem está a encontrar ali um bocado de esperança. E é assim que o filme também gosta de começar. Sim, este filme fala mesmo muito dessa parte da esperança e não só a esperança. Debate-se com aqueles assuntos mais emocionais, porque este filme é realmente um filme emocional e emotivo. O objetivo dele é fazer-nos então sentir diferentes emoções. E realmente no início começa com essa pequena luz de esperança. E começa já logo a falar um pouco daquilo que vai ser o filme, não é? Mostra-nos também depois a seguir a parte do Hodaka, que por alguma razão adora a chuva. Ah, sim. Isso por acaso foi um bocado esquisito, né? Porque o filme até começa com a chuva, e depois quando ele está no barco a caminho de Tóquio, ele fica, ok, vai chover, isto é espetacular. E ele até decide ir lá para cima, para andar de cima do barco e para levar com uma tempestade em cima. E eu acho que isso mete piada. Sim, o filme é contrastante logo no início porque por alguma razão ele adora a chuva e depois temos por outro contraste a Rina que naquele momento ela apenas queria o sol, queria apenas a luz. E então mostra-nos aqui duas coisas, duas diferenças entre as duas personagens bastante acentuadas logo no início. E claramente eles são personagens muito diferentes, que acreditam em coisas diferentes. Mas uma coisa que eu até queria falar sobre era. É que tu falaste que ele arranjou um trabalho logo no início numa empresa de jornalismo, mas nós não falámos quão difícil isso foi. Porque a verdade é que ele precisava, pronto, ele como estava de certa maneira a fugir da sua ilha, ele não tinha a identificação necessária, então até foi muito difícil de arranjar trabalho. Sim, para só clarificar aqui para as pessoas que estão a ver, ele então foge da ilha, que era onde ele tinha a sua vida antiga que eu mencionei. E realmente, de facto, no Japão, e como nós sabemos, é bastante difícil arranjar trabalho. E o filme mostra bem isso no início, o número de vezes que lhe foi negado trabalhar em certos sítios, porque simplesmente ele era muito jovem e, para além disso, ele não queria mostrar o seu ID, ou não o tinha, porque ele tinha então fugido da sua vida antiga e não queria nenhuma ligação a essa vida passada. E, portanto, a vida dele estava um pouco dificultada. E até é curioso porque a pessoa que o acaba por ajudar é então aquela para a qual ele vai trabalhar no futuro, que é a tal empresa que tu estavas a falar. E era a tal empresa de jornalismo, nós temos a nossa personagem que é o Kay, é o nome dele. E pronto, ele até o decide ajudar e oferece-lhe emprego. Mas a coisa é que para ele arranjar este emprego, como já disse, não foi difícil. Eu acho que isto também tenta dizer, também é um bocado uma crítica à sociedade japonesa de eles querem tudo perfeito, se não tiveres os documentos exatamente como eles querem, não te vão dar. E eu acho que isto mostra também um bocado de a seriedade com que a sociedade às vezes pede as regras que tem que seguir. Quando este é um filme, como acho que estes filmes tentam sempre ser, em que usam os nossos. Todos, as nossas personagens são sempre jovens e tentam expressar liberdade, que é uma coisa que não acontece nesta cidade. Sim, se bem que também temos que ter noção, de facto, uma pessoa quando tem 16 anos não deve andar assim a fugir dos pais por razão nenhuma ou fugir da sua vida. Acho que aí, nesse aspecto, eu concordo com o que diz, mas acho que as coisas existem por alguma razão e as leis existem para proteger essa criança. Aliás, nós depois até vamos falar mais à frente do que é que eventualmente acontece, não é? Ele então arranja trabalho numa empresa que fica, lá está, apartamento extremamente pequeno, que inclui, tem cozinha, sala, tudo junto numa só divisão. E a coisa curiosa desta empresa é que eles por acaso trabalham em mitos urbanos. O que, claro, é uma escolha deliberada do autor do filme, né, do realizador do filme, mas acho interessante a maneira como esta loja e esta loja, por assim dizer, esta empresa se foca nos mitos urbanos. Porque, aliás, até é ela que vai catapultar então para a frente a história. E esta empresa tenta então abordar os mitos urbanos, mas é também porque eu acho que a verdade é que ele diz que qualquer coisa serve e fazendo parte da mídia, isto acaba por ser um bocadinho uma crítica, porque a verdade é que eles só precisam de conteúdo e só precisam de qualquer coisa que sirva para as pessoas lerem. E então eles decidem então optar por mitos urbanos e temos as nossas personagens a entrevistar pessoas pela rua. Sim, eles de facto entrevistam uma vasta quantidade de pessoas e cada uma das pessoas tem uma ideia diferente. E lá está, eles então depois focam-se
num tópico em específico que é o conceito da rapariga solar ou a rapariga do sol, que é então uma rapariga que supostamente rezando consegue trazer o sol. E é um tópico interessante para este filme porque nós vemos logo no início que Tóquio está com uma chuva já que dura cerca de meses e meses. Pois eu sei que, pronto, como tu já mencionaste, está sempre a chover e chove durante muito tempo e temos até a altura em que a nossa personagem principal, a Hina, descobre que é essa tal rapariga do Sol, a rapariga solar, e pronto, ela então tenta ver como é que pode usar os poderes. Sim, claro, e então desenrola-se toda uma nova sequência. Aliás, este filme tem, pelo menos que eu me lembro, duas sequências musicais assim que parecem mesmo feitas para ser uma espécie de destaque do filme, que é quando ele arranja o trabalho e temos aquela primeira sequência dele a arranjar então os mitos urbanos e a procurar diferentes mitos urbanos. E temos a sequência de quando ele encontra a Hina e descobre que ela então é uma rapariga solar e tentam fazer um negócio disso. Eu por acaso acho esta ideia do negócio muito curiosa porque ambos ficaram sem trabalho, né, e precisavam de trabalhar, ou pelo menos no caso dela, ela precisava de trabalhar porque tinha também um irmão que a precisava de sustentar. Achei curiosa a ideia de então eles tentarem tornar isso algo que rendesse algum dinheiro. Pois é, quando se pensa bem, é uma pessoa que fugiu de casa e outra que vive sozinha, pronto, para alimentar o seu irmão, como tu disseste. Ou seja, vivendo os dois juntos, nós até temos o facto de da Ina até ter perdido o seu mini trabalho que estava a fazer, ela foi despedida e até estava um bocadinho triste. E depois eles, pronto, decidiram então arranjar este trabalho que, pronto, ela utilizava assim os seus poderes para uma coisa boa, que era o que ela gostava, e ainda recebiam dinheiro que precisavam para a renda e isso tudo. E eu, por acaso, realmente acho esta parte muito interessante do conceito no tempo. E lá está. Logo aqui nós temos aquela alusão ao título do filme que, se calhar, por uma primeira instância, não pensávamos que seria este tipo de tempo, mas mostra-nos já que o filme se foca então bastante no tempo e na chuva. E o facto de mudar com o tempo, acho que é um conceito diferente e muito interessante que este filme aborda de uma maneira, pronto, enquadrada aqui então num certo romance, não é? Num certo romance com a sua pitada então de sobrenatural, que é esta parte de controlar o tempo. E esta parte de controlar o tempo eu acho que vai um bocado para o que é que uma pessoa pensa às vezes do tempo que estamos a ver, porque a verdade é que quando está a chover uma pessoa pode ficar meio que depressiva porque pronto, só chove e chove, não dá vontade de fazer nada. Mas quando se vê o sol, uma pessoa fica logo muito mais ativa e sei lá, o dia corre logo diferente. Sim, sim, isso é verdade. Por acaso há uma frase que eles dizem lá que é só de ter o sol eu já fico logo cheio de energia, ou só de ver o sol eu fico cheio de energia. Eu acho que isso representa muito bem o que estavas a dizer, é porque de facto o filme fala então do tempo e às vezes uma pessoa não se apercebe o quanto o tempo controla o nosso humor, que era o que eu estava a dizer no início. Este é um filme emotivo e o tempo reflete, não é reflete, neste caso o tempo influencia muito as nossas emoções. Eu acho que isso é uma coisa interessante e é um bom tópico para fazer então aqui esta ideia deste filme e de enquadrar este romance nesta perspectiva do tempo.